Sejam todas bem-vindas ao Devocional Superando o Desânimo. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 4. Lidando com a decepção. Nenhuma de nós chegará a um lugar da vida em que não terá decepções. As decepções acabam fazendo parte do percurso. Vamos passar por elas. A decepção é um fato da vida, que precisa ser encarado e trabalhado, porque a decepção pode nos levar ao desânimo, e se não confrontarmos ela poderá nos levar a uma decadência espiritual, a uma decadência emocional. Com frequência, as pessoas acabam arrasadas e não entendem o porquê. Elas não percebem que o problema começou há um tempo atrás com uma simples decepção, uma pequena decepção que não foi tratada, que não foi confrontada. E aí elas acabam desanimadas, chateadas e vai virando uma bola de neve. Agora imagina, quando o nosso corpo está caminhando para um resfriado, ele vai nos dando sinais. E sobre esses sinais, começamos a vigiar. Tomamos vitamina C, tentamos combater aquele resfriado pelo sinal que o nosso corpo deu. Assim, minha irmã, acontece com a decepção. Ela também nos dá sinais e precisamos agir rápido, precisamos agir ousadamente. Assim que detectarmos os primeiros sinais de que estamos passando por uma situação de decepção, de desânimo, ataques do adversário, precisamos agir, precisamos resistir. É muito eficaz nos posicionarmos no princípio, quando estamos experimentando decepções, do que esperar até entrarmos em profundo desânimo e desespero. Mas como reagir em meio às decepções? Talvez você esteja se perguntando. Mas como eu vou reagir às decepções? E em primeiro lugar, nós vamos agir e reagir com muita oração, mas também com domínio próprio. Em alguns momentos, amadas, sofreremos decepções com pessoas, famílias, amigos, igrejas, trabalhos. Às vezes uma decepção por confiar demais, por ser ingênua demais. E sobre isso, precisamos vigiar. Precisamos vigiar os nossos relacionamentos. Como é que iremos confiar e nos entregar 100% a pessoas que não possuem uma vida de oração e temor a Deus? Como esperar conselhos e atitudes boas de pessoas que ainda não possuem maturidade espiritual? Nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos posicionar. Nós vamos enfrentar decepções. Nós iremos passar por essas situações, irmãs, mas precisamos passar com sabedoria, passar vigiando. As decepções irão surgir, vão sair do controle, mas nós precisamos nos posicionar. Essa semana aconteceu algo interessante comigo. Eu passei por uma grande decepção. E foi com algo que não dependia de mim. Eu estava cuidando com muito amor, zelo de algo. Mas de repente veio uma situação e quase colocou tudo a perder. Veio um destruidor. E ao me deparar com a cena, fiquei furiosa, decepcionada. E por algumas horas eu fiquei muito chateada. E eu fiquei desanimada. Aquela decepção me trouxe um desânimo tão grande que eu comecei a perder as esperanças. Mas logo fui orar, lançar aos pés do Senhor aquela decepção, aquela tristeza e aquele desânimo que a decepção gerou em mim. Fui ler a palavra, me alimentar e precisei descansar meu coração. Precisei vigiar meu coração. Eu quero te dizer que nós não temos o controle de muitos acontecimentos, mas podemos ter o controle de nossas reações. Podemos ficar muito chateadas de início, mas logo após precisamos orar ao Senhor, para que aquele sentimento saia, para que aquele sentimento não crie raízes dentro de nós.
Precisamos orar imediatamente para que Deus nos ajude a lidar com aquilo, lidar com aquela decepção, sem nos desanimar. Precisamos ter em mente que nós estamos em guerras espirituais. Não somos desse mundo. Nós apenas estamos aqui. Decepções humanas surgirão. Às vezes a porta não vai abrir na primeira oração. Às vezes os planos não sairão como planejados de início. Às vezes as pessoas irão falar mal de nós, levantar calúnias. Vão nos entristecer. As decepções baterão em nossas portas. Uma pessoa que confiamos poderá vacilar. As expectativas poderão ser frustradas. E uma série de coisas. Porém, precisamos lembrar da palavra de Deus que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Precisamos, amadas, ter olhos espirituais. Tem coisas que irão acontecer porque nos faltou sabedoria e vigilância. Mas tem coisas que irão fugir do nosso controle. E sobre isso, devemos elevar os nossos olhos para os montes, para o Senhor, sabendo que tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. Decepções também são avisos e livramentos. Decepções nos amadurecem. Precisamos identificar as decepções, as causas, os motivos, de quem vieram e como vieram. Porém, acima de tudo, precisamos saber reagir. Vamos precisar agir com sabedoria. Sabedoria para identificar a situação. Sabedoria para enxergar por que aquilo sobreveio. E vamos precisar ter em mente que apesar de decepções, apesar de situações que fogem do nosso controle, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos sim. Os nossos irão ser frustrados. E talvez por causa dos nossos planos, nossas expectativas, às vezes ficaremos um pouco decepcionadas. Mas os planos do Senhor a nosso respeito jamais se frustrarão. Olha o que Deus diz na palavra, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmã, tenha maturidade espiritual e saiba agir. Lembre-se que você tem o Espírito Santo. Para superar o desânimo hoje, iremos precisar fazer algumas escolhas. Escolher como agir diante da decepção. Vou desistir de tudo ou irei prosseguir? Vou agir com fé ou com fúria? Vou jogar pedras em todo mundo ou irei respirar fundo, orar e acreditar que tudo coopera para o meu bem? Tome posse da unção, da ousadia, do encorajamento do Espírito Santo e receba sabedoria para lidar com as decepções. Saiba que nem sempre teremos o controle do que as pessoas irão fazer conosco. Coisas irão fugir do nosso controle, com certeza fugirão. Mas nós podemos escolher a maneira como nós iremos reagir e nos decepcionar. As pessoas nos decepcionam, nós também decepcionamos pessoas, mas entre tudo nós precisamos entender que existe um processo de amadurecimento por trás de uma decepção. Então escolha agir com sabedoria, escolha agir com fé, escolha agir como uma mulher virtuosa. Pense que tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o meu bem. Essa decepção, ela não vai frustrar os planos do Senhor para a minha vida. Se o inimigo pensou que ele iria me desanimar por meio de uma decepção que fugiu do meu controle, que ele saiba que eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou continuar. Eu fiquei chateada, eu fiquei entristecida, eu fiquei decepcionada, mas ainda assim eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem.
todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não tenho controle do que farão comigo, eu não tenho controle do que falarão de mim, mas eu tenho a certeza que todas as coisas cooperam para o meu bem. Pensamento do dia. Não posso controlar o que as pessoas irão fazer, mas posso controlar minhas reações. Eu escolho agir em sabedoria, crendo que tudo coopera para o meu bem. Glória a Deus. Seja abençoada com esse devocional, seja abençoada com essa palavra, e eu te espero amanhã, no quinto dia do devocional, superando o desânimo.